estamos hoje, você está hoje, o que nós estamos fazendo aqui se chama sala de oração, no modelo tenda de Davi. Eu quero que você saia daqui hoje entendendo o que é isso, o que é a tenda de Davi. Algumas pessoas, a gente divulga na internet sobre essa atividade da tenda. E um dia um irmão veio e falou assim para mim: pastor, eu pensei que tinha uma tenda aqui dentro, fazia uma decoração com a tenda, alguma coisa que tinha a ver com tenda. E é muito importante que você saiba, querido, aquilo que você está fazendo, entenda como se move a questão da tenda de Davi. Amém? Tudo que na antiga aliança foi feita, presta atenção comigo. Não se distraia, irmãos, amém? E eu queria pedir agora que só se movessem as pessoas que estão se movendo pelo Espírito. Que você procurasse sintonizar aquilo que nós vamos fazer aqui. Amém? Se você precisar, irmão, ir no banheiro, beber água, tá tudo bem, tá? Eu só estou dizendo assim, procure ficar levantando para a gente beber tudo que Deus tem para nós. Aleluia. Para que a gente possa receber daquilo que Deus tem. Tudo aquilo na antiga aliança que Deus mandou fazer, Ele deu um modelo. Quando Ele chegou para Moisés e falou assim: faça a arca da aliança, Ele deu exatamente o modelo que a arca da aliança tinha que ser feito. Você vai fazer assim, assado, com tal tipo de madeira, com tais medidas, a arca da aliança, ou arca do testemunho. E vai ser de madeira de acácia, e vai ter assim, assado, vai ter as argolas e as varas, você sabe bem como que é. E a tampa, que é o propiciatório, vai ser uma tampa de ouro maciça, que existem 2 anjos em cima, com as asas estendidas, cobrindo o rosto. Então Deus deu um modelo exato de como deveria ser feito. E Moisés pegou e assim fez. Quando Noé foi fazer a arca de Noé, agora aquela grandona que os bichinhos entraram dentro, o Senhor deu o projeto exato de como que tinha que ser a arca. O tamanho, as medidas, largura, altura, espessura, quantas portas, qual tipo de madeira, como é que funcionava a arca. Deus deu todo o projeto para que o Noé pudesse fazer aquele trabalho. E assim sempre foi dessa forma, como Deus precisava. Quando Deus mandou fazer o tabernáculo, lembra do pátio externo, do santo lugar, do santíssimo lugar, de toda aquela estrutura, das cordas e de tudo mais, tudo aquilo aponta para o Cordeiro, para Cristo, você sabe disso. O Senhor também deu um projeto, uma planta. E só existe uma coisa, irmãos, que foi feita na antiga aliança, que Deus não deu a planta para que fosse feito, chamada a tenda de Davi. Que Davi, pela sua revelação, pela sua ousadia no Senhor, ele pegou e falou: vou construir uma tenda, e eu vou colocar a arca da aliança dentro dessa tenda. E eu vou dizer para você que ele não tinha modelo, ele não tinha palavra para isso. Mas de todas as coisas que já foram feitas na antiga aliança, a única coisa que Deus quer restaurar não é o tabernáculo de Moisés, não é a arca de Noé, não é a arca da aliança, mas é a tenda de Davi. Aquilo que um homem, no seu lugar de intimidade com Deus, construiu, e o Senhor falou: é isso, você entendeu. E nós começamos em Amós capítulo 9, verso 11, que diz assim. Essa palavra, irmãos, é altamente profética e você precisa ficar conectado. Amós capítulo 9, verso 11 diz assim: naquele dia, isso é uma profecia, profeta Amós profetizando para algo que está se cumprindo, para algo que nos nossos dias está se cumprindo. Naquele dia, ou seja, fala de um dia futuro. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, ou naquele dia levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas.
Reerguerei para que seja como era no passado, para que meu povo conquiste o remanescente de Edom e todas as nações que me pertencem, declara o Senhor que realiza todas essas coisas. Então o que o profeta Amós fala? Naquele dia, ou seja, um dia, virá um dia, que eu vou levantar a tenda caída de Davi. E você precisa entender muito bem nessa noite, irmãos, e eu vou passar para você aqui, dentro de uns 40 minutos, aquilo que eu falo em 4 horas. Por isso eu quero que você fique atento, para você entenda uma introdução sobre a tenda de Davi. Então o Senhor deu a liberação da palavra por meio do profeta Amós. Um dia eu levantarei a tenda caída de Davi. E quando Davi, irmãos, toda a história começa quando ele se torna rei. Você conhece toda a trajetória de Davi, vem tal, os inimigos, o urso, o leão, o gigante, a unção que ele teve, vem Saul perseguindo ele, toda aquela história. Mas quando ele se torna, Saul morre, ele se torna rei sobre todo Israel. Davi escreve um dos salmos mais tremendos, no meu ponto de vista, da Bíblia, Salmo 132, que no verso 3 diz assim: não entrarei na tenda em que moro, não subirei ao leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, e nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre um lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Amém? Morada para o poderoso de Jacó. Salmo 132, verso 3 está falando, querido, que quando Davi, ele assume o governo de Israel como rei, a sua proposta é: não entrarei na tenda em que moro, eu não vou entrar na minha casa, eu não vou subir para a minha cama, eu não vou dormir, eu não vou repousar as minhas pálpebras, até que eu encontre um lugar para o Senhor. E essa é a expressão, irmãos, que todos nós deveríamos ter: preparar um lugar para o Senhor. Eu pergunto para você nessa noite: qual é o lugar que você tem preparado para o Senhor? O Espírito Santo, ele habita confortavelmente no lugar que você preparou? Ou seja, você sabia que um dia Jesus chegou e falou assim para um jovem que queria segui-lo? O Evangelho de Mateus fala isso, que ele falou assim para o jovem: olha, você realmente quer me seguir? Porque as aves do céu têm os seus ninhos, e as raposas têm os seus covis, ou seja, as suas tocas. Mas o Filho do Homem, que sou eu, não tem onde reclinar a cabeça, não tem onde apoiar minha cabeça. Isso que o Senhor estava liberando é altamente profético. Porque ele estava dizendo: agora, no momento da minha vida, a minha cabeça não tem suporte, eu não tenho onde reclinar a minha cabeça. Mas diz a palavra do Senhor, que ao derramar a sua alma na morte, ao ser crucificado, dando a sua vida por nós, a igreja, se tornou o corpo de Cristo. Então o Senhor passou a ter um lugar onde reclinar a sua cabeça. E o lugar onde a cabeça do Senhor é reclinada é justamente sobre você, a igreja do Senhor Jesus. Agora, a cabeça está apoiada sobre alguma coisa. Está apoiada sobre o corpo. E o corpo é a igreja. Então, Davi, entendendo essas coisas, e algo tão sobrenatural que eu entendo, irmãos, é que Davi é a antiga aliança. Ele não tinha o Espírito Santo da verdade, que o mundo não pode receber. Ele não tinha as revelações que o Espírito Santo nos traz. Mas ele estava num lugar em Deus, irmãos, de entendimento, que ele se movia no entendimento de tantas coisas, que por isso que o Senhor vai dizer: encontrei a Davi o meu servo. Você vai ver isso aqui. Só que presta atenção. Então quando Davi fala isso: eu não vou entrar na tenda em que moro, eu não subo no leito em que repouso, eu não dou sono aos meus olhos, enquanto não arrumar um lugar para o Senhor. Ele estava se referindo à Arca da Aliança. Por quê? Porque a Arca da Aliança estava em Kiriat Jearim, na casa de Abinadab. E diz
os estudos teológicos, mais de 100 anos esquecidas. Porque ficou lá durante todo o reinado de Saul, que foram 40 anos, o reinado de Saul. E antes disso já estava lá. Em Kiriat Jearim, na casa de Abinadab, estava a arca da aliança, ou arca do testemunho, aquela arca pela qual se invoca o nome do Senhor. E Davi então ele toma agora o governo e diz: precisamos buscar a arca, precisamos buscar a presença do Deus vivo, porque naquele momento era por meio daquele instrumento, por meio daquele objeto, que o Senhor se manifestava no meio de um povo. E Davi está inconformado, dizendo: como pode, por mais de 100 anos, Israel, a igreja, viver sem a presença do Senhor? Então ele se prepara para ir buscar. E você sabe o que acontece. Ele vai lá buscar, a primeira vez ele traz da forma errada, os bois tropeçam, Uzá e Aiô morrem, ele volta de novo lá para Jerusalém, ali ele fica 3 meses, a arca fica na casa de Obed-edom, e depois da forma certa ele retoma. Tudo isso, irmãos, a gente poderia trabalhar aqui ponto por ponto, mas vamos para frente. Aí ele volta a segunda vez, a casa de Obed-edom foi totalmente transformada em 3 meses, por causa da presença de Deus que ali estava. Agora vai ficando com um pensamento aí, na vida de Davi, que foi buscar a arca com uma intenção correta, mas fazendo a coisa errada, a presença de Deus trouxe morte. Aleluia. Na vida de Davi e do seu exército, que tinham intenções corretas, mas fazendo a coisa certa do jeito errado, a presença de Deus, a arca da aliança, trouxe morte. Mas na casa de Obed-edom, que a arca fica por 3 meses, e aonde a presença de Deus é reverenciada da forma correta, a presença de Deus trouxe vida. Aí o Senhor vai lá, envia novamente Davi, Davi traz a arca, e aqui começa o projeto da tenda. Porque a palavra de Deus diz, querido, que quando Davi chega, trazendo agora da forma correta a arca da aliança, existe festa em Israel, as virgens estão dançando, as trombetas estão tocando, os sacerdotes estão entoando o shofar, os portões da cidade se abrem, Jerusalém está em festa, a arca da aliança ou do testemunho voltou para Jerusalém depois de mais de 100 anos. Só que aonde a arca da aliança ficava, irmão? Sempre ficou. Onde era o lugar da arca da aliança? Fala com força. Aleluia. Nos santos dos santos. Aonde a arca da aliança ficava? Dentro do tabernáculo. Que tabernáculo é esse? Feito por Moisés. Aonde? No deserto. Nesse tempo em que Davi traz a arca, que não estava no tabernáculo, porque a arca tinha ficado lá. Como que ela foi parar na casa? Lá em Kiriat Jearim, na casa de Abinadab, onde a arca ficou 100 anos. Os filisteus roubaram a arca. E no processo de volta, porque a arca também trouxe uma grande praga na terra dos filisteus. E os filisteus enviam a arca de volta. E a arca não chega no tabernáculo, a arca para lá em Kiriat Jearim, na casa de Abinadab. Mas agora Davi trouxe a arca de volta. E a arca está de volta em Jerusalém, depois de 100 anos. Prestem atenção, irmãos. Isso é muito importante para tudo que estamos vivendo nesses dias. A Bíblia diz que o tabernáculo ainda existia em Gibeon, nos montes, no deserto. Existia um lugar no deserto, nos montes de Gibeon, aonde o tabernáculo de Moisés estava lá estabelecido. E lá existiam todo o serviço sacerdotal. E lá existia o sacrifício da manhã, o sacrifício da tarde, os animais sendo sacrificados. Existia lá o candelabro, a menorá, existiam os pães da propiciação. Existia todo o serviço de trocar o azeite, o óleo, todo o serviço da antiga aliança, que Levítico nos explica muito bem, está funcionando. Aonde? No tabernáculo de Moisés, que está onde? Nos montes, em Gibeon. Só que quando Davi traz a arca
da aliança para Jerusalém, ele tem uma ideia, irmão. O lugar da arca é lá no Santo dos Santos, que é dentro do tabernáculo, pátio, santo lugar, santíssimo lugar ou Santo dos Santos. No lugar aonde somente o sumo sacerdote, quantos sumos sacerdotes existiam em Israel? Quantos? Quantos? Um em cada tribo? Diga assim, um em toda a terra de Israel. Existia um único sumo sacerdote. E esse homem, ele entrava no Santo dos Santos uma única vez ao ano, no dia de Yom Kippur, para poder fazer expiação pelos pecados de todos os hebreus. E ali, se Deus aceitasse o sumo sacerdote, então todo o povo estava aceito na pessoa do sumo sacerdote. Olha Cristo. Se Deus aceitasse o sumo sacerdote, todo o povo estava aceito na pessoa do sumo sacerdote. Por isso que Jesus é sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque na pessoa dele ele foi aceito e passou a ser sumo sacerdote para sempre. E o Senhor nos aceita por causa dele. Mas tinha todo esse serviço lá, tinha os sacerdotes, tinha o sumo sacerdote, tinha, irmãos, o tabernáculo. Pensa numa igreja bem estruturada, era o tabernáculo. Com cara de igreja, com fama de igreja, com culto de igreja, tudo organizadinho, certinho. Com cadeiras parecendo igreja, com altar parecendo igreja, com placa igual de igreja, com todos os sacrifícios de igreja, com louvor que parece de uma igreja, estava tudo certo, mas Davi chega e diz assim, eu vim com a arca. Tem 100 anos que a arca não vem para Jerusalém, agora ela está aqui. Davi foi buscar a arca com seu exército, e Davi fala assim, agora eu vou construir uma tenda, e eu não vou levar a arca da aliança para dentro do Santo dos Santos. Irmãos, você não está entendendo. Pensa no nível de loucura desse homem. Pensa alguém capaz de fazer uma coisa dessa naquele tempo, com o entendimento que o povo tinha sobre a lei de Moisés, os estatutos de Moisés. Com aquele tempo, irmão, numa cultura fechada, num povo altamente religioso, que sabe, o sumo sacerdote era idolatrado no meio do povo, que era por meio dele que se Deus aceitasse, estava todo mundo perdoado, né? Então ele era o cara, né, irmão, o sumo sacerdote. Pensa num lugar, irmãos, extremamente sagrado, Santo dos Santos, que abrigava ali a arca do testemunho, e que ninguém podia entrar naquele lugar, a não ser o sumo sacerdote. Um lugar que dizem, irmãos, que tinha pelo menos 7 véus. Não era um, não. Eram 7 véus que fechavam a entrada do Santo dos Santos. E aí nós pensamos naquele véu da noiva, né? Naquele tecido fininho, igual um mosquiteiro que protege as crianças. Esse véu, irmãos, era com a espessura de mais de 5 milímetros de espessura, couro. Isso que é chamado de véu. Eram lâminas de couro, cortinas de couro, mais de 7 trançadas, no qual não se entrava nem luz dentro do Santo dos Santos. A menorá, o candelabro, não ficava no Santo dos Santos, ficava no Santíssimo Lugar, numa câmara anterior. E o que iluminava então o Santo dos Santos? Diga, a glória de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. A glória de Deus era a figura do próprio Deus, que iluminava o Santo dos Santos. Só que agora, querido, o doido do Davi, porque ele era, irmão, ele diz, eu não vou levar. E pergunta para ele, quem mandou ele fazer isso, irmão? Ele falou, vou preparar uma tenda. Eu vou fazer uma tenda que não é no deserto, não é nos montes em Gibeon. Eu vou levantar uma tenda mesmo.
E essa tenda vai ser lá na cidade de Davi, na minha cidade, que tem o meu nome. Lá antes se chamava Jebus, ou Jebus, a fortaleza dos Jebuseus. Que desde a época de Jericó e de Josué, os Jebuseus habitavam em Jerusalém, no monte Sião, na fortaleza dos Jebuseus. Que Davi também, quando se torna rei, ele diz assim: vocês habitaram aí até eu chegar, porque agora vocês vão ter que sair. Está entendendo quem que é Davi, irmãos? Nunca ninguém tirou os Jebuseus, conseguiu vencer a fortaleza dos Jebuseus e tirar eles daquele lugar. Mas quando Davi chegou, falou: agora vocês vão sumir daí, porque eu vou subir aí, e no monte Sião vou estabelecer o meu trono, Davi falou. E esse lugar que hoje é chamado de Jebus, a fortaleza dos Jebuseus, se chamará a cidade de Davi, que você vê várias vezes nas escrituras. Cidade de Davi, antiga Jebus, fortaleza dos Jebuseus. E lá Davi fala: faz uma tenda aí, e vamos botar a arca da aliança na tenda. Irmãos, e pensa um povo todo falando: que louco, que doido é esse que arrumamos como rei agora? Que tipo de sacrilégio que é esse? Irmãos, Davi não se preocupou com quem falou, com quem deixou de falar. Davi veio dançando, ó, veio rodando. Às vezes você vê uma doida dançando aqui, ó, um doido, e fala: isso é doido, é igualzinho Davi, irmãos. E o último que acusou ficou estéril. Então ele veio dançando, Davi foi lá dançando, tirou sua vestidura real. E ele só estava com a estola de linho, que era tipo assim, ó, parece essa minha roupa aqui, ó. Vim vestido meio parecido com ele hoje. Ele tinha uma roupa branca assim, que parece um camisolão, que ficava debaixo das roupas reais. E ele arrancou tudo aquilo e veio dançando igual um doido, no meio de todo o povo. E a mulher dele olhou lá, Mical, e falou: louco, parece um vadio, despido no meio das suas servas. E ele falou: só agrado ao meu Deus, eu só sirvo ao Senhor, eu só quero agradar a Ele, o meu coração é para Ele, a minha vida é para Ele. Eu pouco estou me importando com o que estão falando, com o que estão pensando. Eu pouco estou me importando com quem está achando, se eu canto alto, canto baixo, se eu bato palmas, se eu danço. Eu quero a Ele. E sabe o que diz, irmãos? Que o Senhor fechou a madre de Mical. Deus a tornou estéril, e nunca mais ela gerou filhos. Ele não estava se importando, e ele chega, e está aqui na Bíblia. Vamos lá para a gente ler. 1 Crônicas capítulo 15, verso 1, taca aí. 1 Crônicas 15, 1 diz assim: Davi também fez a casa para si na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e armou-lhe uma tenda. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas, porque o Senhor os escolheu para levar a arca de Deus e para servirem eternamente. Davi convocou todo Israel em Jerusalém para fazer subir a arca do Senhor ao seu lugar, que ele lhe tinha preparado. Irmãos, vai colocando os olhos nessa figura. Vai colocando os olhos nessa figura. Que sem dúvida é a maior figura da antiga aliança. Vai colocando os olhos nesse homem, que diz que tinha preparado um lugar para o Senhor. Vamos lá, 2 Crônicas agora capítulo 1. 2 Crônicas 1, verso 2. Diz assim: Salomão reuniu todo o Israel, e os líderes de 1000 e de 100, os juízes, todos os líderes de Israel e os chefes de famílias. E foi com toda a assembleia ao lugar sagrado no alto de Gibeon, pois ali estava o tabernáculo que Moisés, servo do Senhor, havia feito no deserto. Amém? Botei esse texto aqui para você ver a história. 2 Crônicas capítulo 1, verso 3 diz: foi com toda a assembleia a um lugar sagrado. Aonde? Nos montes ou no alto de Gibeon,
pois ali estava o tabernáculo que Moisés, servo do Senhor, havia feito no deserto. Davi tinha transportado, porém, a arca de Deus de Quiriate Jearim para a tenda que ele tinha armado para ela em Jerusalém. Meu Deus! Esse texto está falando, irmãos, que o tabernáculo estava lá, mas o Davi tinha transportado a arca para a tenda que ele tinha construído. E vamos ver como é que acontece. 1 Crônicas, ainda agora capítulo 25. Vamos ver qual que é o culto. 1 Crônicas 25:1. Davi, junto com os comandantes do exército, separou alguns dos filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum. Diga comigo, 3 famílias. Não, irmão, você está muito fraco, você vai jantar daqui a pouco. Diga, 3 famílias. Aleluia. Davi separou 3 famílias na tenda, Asaf, Emã e Jedutum, para o ministério de profetizar ao som de harpas, liras e símbolos. Esta é a lista dos escolhidos para esta função. Espera aí, vamos lá, irmãos, nós estamos agora entendendo a tenda de Davi. Presta atenção, Davi não leva a presença de Deus para os altos de Gibeon, para o Santo dos Santos. Prepara uma arca, prepara uma tenda. Está aqui. Está bem aqui no Brasil. Nesse lugar, Davi está criando um novo culto. Diga, novo culto. Que Deus não estabeleceu em nenhum lugar da sua lei. Irmão, isso é muito sério que eu estou falando para você. Davi está criando um novo culto, em que Deus não estabeleceu em nenhum lugar na sua lei, nem em Êxodo, nem em Levítico, nem em Números. Davi coloca agora a arca aqui. Não é mais no Santo dos Santos, não é mais nenhum lugar que somente o sumo sacerdote pode ver. Ele coloca aqui, e ele traz 3 famílias, Emã, Asaf e Jedutum, para num turno, num ciclo de 24 horas constantes dizerem: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Você está entendendo? Agora nós cantamos aqui: Santo, 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 Santo. 5 minutos. Mais 5 minutos. Para que cantar isso tudo, pastor? 24 horas por dia. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia! É isso que nós vamos trazer de volta. Ah, pastor, o senhor é louco. Então deixa alguns loucos aqui, irmão, porque com tanto de louco nós vamos ganhar essa cidade em nome de Jesus. Nós vamos ganhar essa região, irmãos. Nós vamos incendiar todas as reformas da história. Começou com um doido, com um Lutero, com um Finney, com um Wesley, com um louco que falou: eu vou fazer, e quem quiser vem fazer comigo. E o Senhor incendiou cidades, incendiou continentes. E é isso que Deus espera, irmão. É isso que Deus espera. Jovens alienados pela presença dEle, radicais. Ah, você é muito radical. Eu falo, você nem sabe o tanto, você só conhece um pouco. Se você me conhecesse de verdade, você ia ver que você não sabe nem a metade. Está entendendo, querido? 24 horas o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Espera aí, 3 famílias de sacerdotes,
Emã, Asaf, Jedutum, eles iam rodando em volta da arca, dizendo: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Sabe o que mais, querido? Não tinha só um homem que via. Todos aqueles dispostos a adorar podiam chegar na tenda e verem a glória de Deus. Todos os homens dispostos a adorar, eles podiam entrar na tenda e contemplar a glória de Deus. Agora peraí, ele chamou Emã, Asaf e Jedutum e disse assim: que ao som dos instrumentos profetizem. Cadê o baterista daí? É você? Ao som dos instrumentos profetizem. Ao som dos instrumentos profetizem. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Toda profecia na palavra sempre esteve ligada a som de instrumentos. Não queira adorar a Deus, irmãos, e interceder sem som de instrumentos, sem adoração. Ao som dos símbolos, das liras, das harpas, profetizem. Ao som dos instrumentos, das liras, das harpas, profetizem. Profetizem. Sabe como Satanás quis mudar, quis roubar o culto a Deus? Lá em Daniel. Você lembra lá em Daniel? Quando foi levantada uma estátua que de Nabucodonosor levantou. E qual que é o decreto de Nabucodonosor? Ao som dos instrumentos, ao som dos símbolos, das harpas e dos instrumentos, prostrem-se a minha estátua. Aqui para você, infeliz. Prostrem-se a minha estátua. Sabe o que é isso, irmãos? Satanás falando: ao som dos instrumentos, curvem e adorem a mim. A mesma forma de culto que Deus estabeleceu, que Davi estabeleceu na tenda. A mesma forma de culto. Agora nós temos um Nabucodonosor expressando a figura de Satanás, que levanta uma estátua e diz: ao som dos instrumentos, curvem-se a minha estátua. Porque assim o Senhor tinha estabelecido. Amém, querido? Diz a palavra assim: Primeira Crônicas capítulo 16, verso 1. Eles trouxeram a arca de Deus e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. Olha aqui outra diferença. Vamos lá, que vai ser rápido. Eles trouxeram a arca de Deus e colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. E ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão diante de Deus. Verso 8 diz assim: deem graças ao Senhor, clamem pelo seu nome, e divulgue entre as nações os seus maravilhosos feitos. Você precisa entender isso, irmão. Primeira coisa que nós temos em 1 Crônicas capítulo 16, verso 1 é que quando a arca da aliança chega na tenda, existe sacrifício. Aquele sacrifício que era feito como ritual lá nos montes em Gibeon, no tabernáculo, acontece o sacrifício uma única vez. Quem foi sacrificado uma única vez, irmão? Davi falou: esse sacrifício vai ser único. Nós vamos sacrificar uma única vez os cordeiros, os novilhos, e a arca então entra na tenda. Depois que a arca entrar na tenda, não existe mais sacrifícios nesse lugar. Não tem sacrifício da manhã, não tem sacrifício da tarde, não tem sangue derramado. Você está entendendo? Isso é o verso 1 de 1 Crônicas 16. E 1 Crônicas 16, 8 diz assim: qual que vai ser o papel dessas famílias? Emã, Asaf e Jedutum. O papel será de Asaf: deem graças ao Senhor. Diga assim: adoração. Dar graças ao Senhor, adoração. O papel de Emã vai ser:
clamem pelo seu nome. Diga assim: clamor é intercessão. Amém. E a tarefa da família de Jedutum: divulguem entre as nações os seus maravilhosos feitos. Diga: proclamação. Amém. Você está entendendo o que é a tenda de Davi? O que nós fazemos aqui na terça-feira? Meia hora de adoração, meia hora de proclamação, palavra, e meia hora de guerra, intercessão. Isso é um modelo tenda de Davi. 3 famílias: Asaf, Emã e Jedutum. Se você for olhar, querido, no cerne da palavra, na origem da palavra, a palavra Asaf vem de adoração, a palavra Emã vem de intercessão, e a palavra Jedutum vem de proclamação ou liberação de uma palavra. Sabe o que acontecia nessa tenda? Tudo junto. Ao som dos símbolos, dos pífaros e das harpas, profetizem. Os profetas profetizem. Os adoradores liberam o som. E os proclamadores peguem os pergaminhos sagrados e proclamem a palavra. Nós temos que aprender, querido, outra coisa nesse tempo: a orar a palavra. Não é orar inventando, isso e aquilo, não, orar a palavra. Sabe que você que entrou aqui enfermo nessa noite vai fazer? Vai orar a palavra. Abra a Bíblia, Isaías, e diz: Ele levou sobre si as minhas enfermidades e dores, pelas minhas pisaduras foste sarado. Pá, 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 pá. Irmão, ora a palavra. Sabe o que é isso? Proclamar. Você está proclamando a sua própria palavra. Nas salas de oração, irmãos, você tem que falar. Está lembrando de algo profético para o Brasil? Abra a Bíblia e comece, não é ler, é liberar para o Brasil a palavra. Feliz é a nação cuja Deus é o Senhor. Feliz é a nação, os instrumentos. Feliz é a nação cuja Deus é o Senhor. Feliz é a nação cuja Deus é o Senhor. Libera a palavra. Libera o que profeticamente já foi estabelecido. O ofício profético, o que também temos que entender nesse tempo: qual que é o trabalho de um profeta de ofício? Não é profetizar somente, não sei o que, vai acontecer isso, vai ter aquilo. Não, irmãos. Deus conhece o fim desde o princípio. Escuta isso, preste atenção. A palavra diz que Ele conhece o fim desde o princípio. Tudo que está acontecendo com essa nação e com as nações da terra já estão escritas e já estão na sua palavra. E se você pegar o livro dos reformadores, se você pegar Ageu, se você pegar Esdras, se você pegar Neemias, você vai ver todo o tempo que nós estamos vivendo hoje. Por quê? Porque o Senhor já escreveu tudo isso antes que acontecesse. E o que os profetas precisam fazer? Localizar. Esse é o tempo do Brasil está aqui, dentro de Esdras, capítulo tal, versículo tal. Porque Deus falou o que ia acontecer, e lá também está a fórmula de como se sai disso. Por isso que 2 Crônicas 7,14 diz: se o seu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, porém se arrepender dos seus maus caminhos. Ali, irmãos, é um ciclo perfeito para o Brasil, como já ministramos aqui. Fala lá de como quando se cerra o céu, seca. Fala lá de quando os gafanhotos consomem a terra, crise econômica. E fala lá quando uma peste é liberada, dengue e zika vírus. Pronto, é o Brasil, é aquela palavra, uma das. Aí logo depois, querido, vem claramente assim, olha, o Senhor dizendo: vocês precisam passar a orar a mim. E o Brasil já fez isso. Mais que isso, me buscar. Já estamos fazendo isso. Mais que isso, se humilha. Também já estamos fazendo isso. Todo mundo chora, grita e derrama suas lágrimas. Só que o Senhor, o final diz assim: e converter os maus caminhos. Aí, irmão, está pegando a gente. Porque conversão é assim, quem está descendo começa a subir. Quem está indo aqui para a direita, passa aí para a esquerda. Isso é conversão.
Nós oramos, nos arrependemos e chorando, mas continuamos caminhando no mesmo caminho, na mesma direção. E enquanto a igreja não produzir frutos de arrependimento, ou seja, dar a volta e começar a caminhar numa outra direção, a terra não é sarada. Então a palavra, querido, está na Bíblia. Profetas com ofício profético trazem o Brasil, trazem lá, sabe, a Bélgica, trazem a Europa para dentro da palavra e dizem: é aqui que se situa essa situação. E está aqui a fórmula para mudar. Não adianta você querer ensinar para Deus o que Ele tem que fazer, irmão. Ele conhece todas as coisas. Então aqui o Senhor chamou 3 famílias: Asaf, Emã, Jedutum. Não esqueça mais isso, que eram famílias de adoradores, de intercessores e de proclamadores. Aí diz para eles: o papel de vocês é, ao som dos instrumentos, um vai fazer o quê? Dê graças, agradeça ao Senhor. Outro, clame, clame, clame pelo seu nome. E outro, divulguem seus maravilhosos feitos. Adoração, intercessão e proclamação. E se atenda, ok, muito bom. Davi entendeu isso. Olha aqui que Davi escreve em Salmo 141, verso 2. Lembra do sacrifício que ele falou que não ia ter mais? Aí ele diz assim agora: seja a minha oração como incenso diante de ti, e o levantar das minhas mãos como oferta de sacrifício da tarde. Meu Deus, meu Deus, o homem está mudando tudo. Preste atenção comigo, querido, por favor. Porque depois eu vou perguntar para uns que estão ali atrás. Eu quero saber direitinho como é que funciona a tenda. Davi chega e muda tudo aquilo. Sabe aquela matança de animal? Davi fala: não, vamos parar com tudo isso. E eu tenho certeza que chegaram para ele e falaram: tu é muito louco mesmo, mais do que eu pensava que fosse. E ele escreve aqui: seja a minha oração como incenso diante de ti. O incenso que eles queimavam lá no tabernáculo, Davi fala: para de queimar incenso, ninguém mais queima isso aqui. Tá vendo, irmão? Quem está queimando incenso aí, cuidado, já passou. Para de queimar incenso. E o povo vai lá, queima. Não, Davi fala: aqui não, aqui a minha oração vai ser o incenso. A minha oração vai subir ao coração de Deus como perfume nas suas narinas. E olha o que ele escreve aqui: e o levantar das minhas mãos quando eu adorar vai subir como sacrifício da tarde. Querido, como é que se entende um negócio desse sem o Espírito Santo? Se a gente aqui, a maioria de nós, banhados no Espírito Santo, não estamos entendendo. Como? Como que Davi me faz uma coisa dessa? Sem essa ação dentro de nós, que com ele temos dificuldade para captar tudo isso. Como que esse homem me entende um negócio desse? Sabe, irmãos, pronto para Deus falar assim: você está inventando toda essa moda e eu vou queimar você agora. Pronto para ver a resposta de Deus. Sabe o que Deus fala? Ele faz um salmo, que é o Salmo 141, verso 2, que eu acabei de ler. E Deus faz outro salmo para ele, que é o 89, verso 20, diz assim: encontrei o meu servo Davi, e ungi com meu santo óleo sagrado. A minha mão o sustentará, e o meu braço se fará forte com ele. Nenhum inimigo o sujeitará a nenhuma tribo, nenhum injusto o oprimirá. Esmagarei diante dele os seus adversários, e destruirei os seus inimigos. A minha fidelidade, o meu amor o acompanharão. Pelo meu nome aumentará o seu poder. A sua mão dominará até o mar, e a sua mão direita até os rios. Essa é a resposta de Deus para esse homem. Está vendo, querido? Por favor, irmão, não seja religioso. Eu sei que alguns estão preocupados com a hora. Quem precisar ir embora, irmão, está abençoado. Pode ir em paz. Um tema que nós temos, irmãos, um jargão é: não venha comer vã com pressa. Meu pai espiritual me ensinou que a unção precisa de tempo. Tudo que se faz com Deus precisa de tempo ele agir.
Eu passo 8 horas por dia no trabalho e quero ficar só 2 na igreja. Não funciona. Não funciona. Eu passo 8 horas trabalhando e não durmo no trabalho. Às vezes passo 1 hora na igreja e cochilo na igreja. Não funciona. Sabe o que eu quero entender aqui, querido? Sabe o que eu quero entender aqui? Como um homem consegue se mover nessa ousadia, irmãos? Fazer tudo aquilo que fez e o Senhor o aceitar. E depois de tudo o Senhor fala assim: é aquilo que você inventou lá, Davi, que eu aceitei, é isso que eu vou restaurar. Eu não vou restaurar o tabernáculo de Moisés, nem a arca de Noé, nem aquela tenda lá, vou largar tudo para lá. Mas aquilo que você inventou um dia, isso eu vou trazer de volta para a minha igreja. Você está entendendo? Vamos caminhar para o fim. Diz assim a palavra. Diz assim a palavra. Tem muitos lugares, querido. Deixa eu te falar uma coisa que Deus está soprando no meu espírito agora. Existem muitos lugares hoje, querido, que tem cara de igreja, placa de igreja, forma de igreja, oração de igreja, cadeiras de igreja, louvor de igreja, como os tabernáculos em Gibeon. Só tem um problema: a arca de Deus não está lá. Você está entendendo isso? E eu não estou falando de A, de B, nem de C, eu estou falando de nada, irmãos. Eu estou falando de nós como igreja no Brasil entendermos o que nós estamos gerando. É hora de acabar com o culto às estruturas, de acabar com o culto às denominações, de acabar com o culto aos templos e de sermos igreja do Senhor Jesus na terra. Porque se tinha uma igreja perfeita, era lá naquilo que Moisés desenhou, o tabernáculo de Moisés. Lá tinha um sacrifício perfeito que Deus estabeleceu na lei em Levítico. Mas na tendinha de Davi, quem olhava para aquilo falava: isso aí é muito chulé. Essa tenda aí que o rei fez, perto daquilo que Moisés construiu, mas era lá que Deus estava. Era lá que a tenda estava, era lá que a arca da aliança estava. Diz assim: um dia, irmãos, o tabernáculo foi destruído, a tenda foi destruída por inimigos, tudo foi destruído. E nós vamos acabar aqui, vamos engatar a quinta aqui e vamos para frente. Agora escuta, preciso que você entenda isso. Tudo foi destruído. Em 2 Samuel, capítulo 7, verso 12, tem uma palavra profética que diz assim, olha só: o Senhor, porém, mostrou que Davi não seria o construtor do templo. O Senhor tinha pedido que reconstruíssem novamente um lugar para ele, porque destruíram templo de Moisés, tenda de Davi, destruíram tudo. E Deus pede novamente um lugar, mas diz assim: Davi, você não vai construir esse lugar de novo não. Presta atenção. Eu vou colocar um grilo aqui, irmãos, na sua mente. Eu vou colocar algo para você pensar, querido, e pensar muito, por muito tempo. Diz assim: o Senhor, porém, me mostrou que Davi não seria o construtor do templo. Quando os teus dias se cumprirem e descansarem com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que precederá de ti. Estabelecerei o seu nome. Esse edificará a casa em meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. De quem que Deus está falando aqui, irmão? De quem? Quem que construiu o templo? Quem? Salomão. De quem que Jesus está falando aqui? Hã? De quem que é Gabriel? Olha lá, vou ler de novo. Vou ler de novo. 2 Samuel 7,12. O Senhor, porém, mostrou para Davi que não seria ele o construtor do templo. Quando os teus dias se cumprirem, está falando de Davi, quando você morrer, Davi,
e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti, Davi, o teu descendente, que vai vir te precedendo. Estabelecerei o seu nome, este edificará a casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. De quem que essa palavra está falando? Jesus. Quem construiu o tabernáculo? Salomão. De quem que essa palavra está falando? Diz assim, irmãos. Vamos lá, 2 Crônicas 5:13. Salomão vem depois, filho de Davi, e constrói agora o templo de Salomão. Tem até um no Brasil agora. Construiu o templo de Salomão. E diz assim a palavra, 2 Crônicas 5:13. Os que tocavam cornetas e os cantores em uníssono louvaram e engrandeceram ao Senhor. Ao som da corneta, dos símbolos e outros instrumentos, levantaram suas vozes em louvor ao Senhor e cantaram: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Então uma nuvem encheu o templo. Eles estavam até copiando o modelo de Davi, porque era aquilo que Deus tinha aceitado. Ele é bom, sua misericórdia dura para sempre. Mas eles devolveram ali, irmãos. Eles devolveram ali toda a estrutura de Salomão, santo lugar, santíssimo lugar, tudo aquilo que Davi já tinha abolido. Aí diz assim, o próximo versículo: de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo de Deus. Aqui eu vou pegar você. Eles voltaram agora a um sistema antigo de culto. Santo lugar, santíssimo lugar, pátio externo, e proclamavam: Ele é bom, sua misericórdia dura para sempre. No dia da inauguração do maior templo que já tinha tido até então, templo de Salomão, os levitas começam a entoar o som, e o Senhor vem com sua glória. E a ideia que a gente tem, irmãos, é que a glória do Senhor vem tão forte, de forma a receber tudo aquilo, que ninguém permaneceu de pé, todo mundo caiu. Essa é uma interpretação. Ou a segunda interpretação é que a glória do Senhor veio tão forte, de forma que impediu os sacerdotes e levitas de prosseguirem o seu culto. Porque diz aqui que levitas, sacerdotes e músicos foram impedidos por Deus de realizarem o seu culto. Porque a glória do Senhor encheu o templo, não ficou um de pé. Sabe por quê, irmãos? Ah, pastor, eu acredito mais naquela outra hipótese. Não tem problema, nós somos amigos do mesmo jeito. Interpretações da palavra. A glória veio para receber a adoração, a glória veio para barrar algo que já estava fora, descontextualizado. Pode ser que sim, pode ser que não. A igreja hoje é feita de pensadores, de pessoas que não comem pratos prontos, que estão buscando revelação acerca da sua escritura. Sabe por quê, irmãos? Porque exatamente esse templo que seria construído pelo seu sucessor, esse texto está falando do Messias. Que Mateus, quando vai falar da genealogia de Jesus, Mateus 1:1 diz assim: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. O primeiro nome usado na genealogia de Jesus não é José, diz assim: registro da genealogia de Jesus Cristo, o filho de Davi, o filho de Abraão. Lembra uma vez, lá em Mateus 26:60, sua nota, quando eles estavam acusando o Cordeiro, acusando o Messias,
e diziam: não tem de nada para acusar esse homem. Pilatos dizia. Aí alguém levantou e falou uma coisa muito séria. Ele disse que ele pode derrubar o templo, que não é nem mais de Salomão, já é templo de Herodes. Que ele pode derrubar o templo de Herodes e construir esse templo que demorou tantos anos para ser construído. Ele diz que constrói em 3 dias. Esse filho de Davi, diz que constrói o templo em 3 dias. Ele não estava falando daquele templo, irmãos, ele estava falando deste templo. Sabe o que ele estava dizendo? Espera aí, sabe o que ele estava dizendo? Vocês podem derrubar este templo, que é o templo original. Vocês podem derrubar este templo, que é o templo que vem da sucessão de Davi. Mas vocês derrubando ele, colocando ele em ruínas, em 3 dias, ele estará de pé novamente. Aleluia! Em 3 dias ele vai estar de pé novamente. É isso que ele está dizendo. Irmãos, não podia ser Salomão, o sucessor de Davi, que ia construir um lugar para Deus, um lugar que seria eterno, diz a palavra. Só que esse templo que Salomão levantou foi derrubado. Herodes foi lá, o grande, e levantou outro templo e também foi derrubado. Mas o Messias chega e fala assim: eu sou descendente de Davi, e esse templo aqui, vocês podem derrubar ele, mas em 3 dias ele estará de pé, e o seu reino é eterno e nunca mais terá fim. Nunca mais terá fim. Agora, irmãos, a expressão de Jesus é justamente essa. Terminamos o nosso resumo. A expressão de Jesus é exatamente essa. Jesus, filho de Davi, veio preparar em nós. Jesus, o filho de Davi, veio preparar em nós uma habitação para o seu espírito. Sabe onde é essa tenda? Pastor, mas eu vim aqui e disse que é projeto tenda. Cadê a tenda? A tenda é você, cara. A tenda é a igreja, somos nós, somos a tenda. Jesus, o filho de Davi, veio, e o Senhor falou: olha, um descendente teu, Davi, vai trazer de volta o sistema de culto que você fez. Qual culto? De tirar a minha presença lá do Santo dos Santos e botar em um lugar de intimidade, aonde todos têm acesso. Você sabe que a Arca da Aliança original, ela sumiu, irmão, ela desapareceu. Alguns estudiosos dizem que arrebataram ela, que Deus levou ela para o céu, sei lá, quando chegar lá talvez eu a encontre. Mas eu sei que é o que mais se procura em toda a terra, para falar que Jesus e a Bíblia é mentiroso. Mas pode procurar, porque não vai encontrar nunca, irmãos. Sabe por que Deus deu um sumiço nela? Não é porque ela é tão importante, é porque Deus está falando: eu tiro os olhos de uma adoração de algo fixo e coloco a adoração em algo eterno. Deus está falando: eu tiro um amuleto do meio de vocês, no qual vocês veneram como se fosse um objeto, para venerarem a mim, o Senhor, que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E na figura de Davi, sabe o que ele está fazendo? O sucessor de Davi, Jesus, está reconstruindo tudo isso. Só precisa a gente pegar o culto. Ele veio preparar um lugar. E esse lugar, irmãos, é chamado de igreja. Um lugar, sabe por quê? Porque ele, Jesus, está dizendo: podem destruir esse templo, em 3 dias ele estará reconstruído. Mas espera aí, podem destruir esse templo, Jesus. O que é Jesus? O corpo de Cristo que foi partido por nós. O que é corpo de Cristo?
que é o corpo de Cristo, irmão? Igreja. Sabe o que o Senhor está dizendo? Em 3 dias eu ressuscito, ou seja, em 3 dias eu estou ressuscitando e trazendo agora o meu corpo de volta ao vosso meio. Eu vou para o meu Pai que está no céu, mas deixo o meu corpo na terra. É a igreja do Senhor Jesus. Nesse lugar vocês podem colocar a Arca da Aliança, a minha presença, e trazer o mesmo culto que um dia Davi fez. Aleluia! E é isso que nós estamos fazendo aqui. É isso que nós estamos entendendo aqui, irmãos, nessa noite. É isso que nós estamos entendendo aqui nessa noite. Irmãos, como que um homem daquele, sem o Espírito Santo, me entende tudo isso? É por isso que no Novo Testamento, na Nova Aliança, João capítulo 4, o Senhor fala assim: eis que os meus olhos estão sobre a terra a procurar adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Mas na antiga aliança ele diz assim: eu já encontrei um adorador. Encontrei a Davi, o meu servo, e com meu santo óleo o ungi. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus não está achando mais ninguém, irmãos, parecido com aquele pecador, adúltero, traidor, mas com um coração que se rasgou e se arrependeu e foi restaurado num nível de unção que o Senhor diz: esse homem é segundo o meu coração. Irmão, fica de pé e vamos adorar o Senhor.